Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio Rocha e aqui sempre ao meu lado o Léo Assis. E este é o nosso programa Tabelinha, o programa onde o torcedor tem vez e voz. Léo, tudo bem com você, meu amigo? Muito boa noite. Queria que você saudasse o nosso público e também apresentasse aí os seus destaques de hoje. Ô Silvio Rocha, sabadão, dia 12 de 2 de 2022. Que sábado atípico, que sábado diferenciado, né, Silvio? Tirando aí um sabadão pós-final de Mundial. E quando surge o Alviverde imponente, hein? Eu que sou corintiano falando isso, estou falando isso, porque realmente foi uma tarde pro mundo, principalmente pro brasileiro, ficar na memória. O Palmeiras fez frente ao mundo. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Abel Ferreira, pelo seu intuito em jogar de cada partida de uma forma. Silvio Rocha, você é o meu âncora, inescrutável Silvio Rocha. Coloca aí as pautas e a gente vai comentando sobre. Não temos convidado hoje, hein, mas o Tabelinha tá no ar. Perfeito, meu amigo. Como você falou, realmente hoje um dia aí que também gostei do jogo. Eu acho que o Palmeiras, por detalhes ali, ele não conseguiu levar a decisão para os pênaltis. Acho que em alguns momentos o Palmeiras até foi melhor, né, do que o Chelsea. Não concordo com quem fala aí que o Chelsea jogou com o freio de mão puxado, que a qualquer hora podia fazer gol no Palmeiras. Eu acho que eles tiveram sim que suar. Eu acho que foi importante para eles sim, porque eles não tinham esse título, né? Então eles já tinham perdido do Corinthians, aí você teve a oportunidade aí de, na sua vez, de ganhar do Chelsea. Eu, em 2005, um time ganhar também do Liverpool, um time inglês, né? Então eu queria que você falasse, primeiro, deixa eu elencar alguns pontos aqui. A gente teve uma confusão que não deu para entender na frente do estádio lá, que infelizmente deixou um morto, né? O Abel, na coletiva, lamentou o vice também, fez também o uso para defender o Luan. Também acho que não é o momento de crucificar. O Luan, ele não dá sorte, né? Então ele tem algumas situações que, infelizmente, ele é um bom jogador. Assim como o Volpe é um jogador, um chama-gol, o Luan chama alguma coisa que não é muito legal, essa analogia aí. O Dudu jogou demais, eu acho que eu estava até ouvindo aqui, assistindo a live do pessoal da Turma do Amendoim, que eu gosto de assistir, dos palmeirenses, né? Eles estavam falando que a Leila demorou muito para contratar esse centroavante e que realmente uma coisa que eles falaram é verdade. O Chelsea trocava de peças e mantinha a qualidade, né? Então você tem um banco qualificado, né? Então isso que fez diferença aí. Então vamos colocar o mérito aí pro Dudu. O Dudu foi até considerado aí bola de prata, né? O Danilo também bola de bronze e o Thiago Silva bola de ouro. O Palmeiras volta para o Brasil, na quarta-feira pega a Ferroviária fora, o Abel deve usar aí o time reserva. Um fato curioso é que o Kennedy, que jogou pelo Flamengo na final da Libertadores, foi vice do Palmeiras, hoje agora foi campeão em cima do Palmeiras no Chelsea. Então eu queria que você falasse, meu amigo, das coisas aí do Verdão, dos nossos amigos aí, nossos amigos palmeirenses. Silvio Rocha, hoje, que nem eu falei na apresentação, dia 12, um dia muito importante pro futebol, muito importante pro palmeirense, muito importante pros comentaristas, apresentador, para quem vive o bom futebol, né? Falando um pouquinho do extracampo aí que você estava falando, Silvio, lamentável o fato que aconteceu. Fiquei sabendo aqui depois que aconteceu, acabou a partida pelo programa do Datena, na Record também estava passando aqui. Eu até fiquei feliz por membros da minha família não terem ido assistir o jogo lá na Turiaçu. Eu tinha certeza que ia acontecer algum fato lamentável se o Palmeiras não tivesse tido êxito na competição, né? E foi o que aconteceu. O Palmeiras não ganhou o título, alguns retardados, eu vou dizer assim, vou chamá-los de retardados. Esses caras são os retardados e acabam confundindo um espetáculo, um jogo de futebol, com uma arena, uma rinha, né? Uma rinha de briga ali. Infelizmente, parece que tivemos um óbito
ato lamentável, o fato que... É por isso, Silvio, é por isso que a gente não pode crucificar aí as autoridades quando não deixam ter torcidas nos estádios dividindo torcida, espetáculos no mesmo horário. A gente não tem como crucificar os mandatários, cara. A gente não... Infelizmente, o nosso povo não tá pronto a lidar com grandes espetáculos, como foi o de hoje, que os idiotas, os caras estão brigando entre si, né? Uma selvageria dentro da própria cozinha, porque o prato de comida não estava pronto. Tá de brincadeira, né, meu amigo? Esses caras, esse fato tem que ser apurado, tem que ser tratado de forma séria e os responsáveis serem punidos. Mas não serem punidos de não entrar no próximo jogo, serem punidos, serem presos, serem tratados de forma criminal. Então vamos partir para dentro de campo. Eu não tô afim de falar sobre esse assunto. Hoje é sabadão, tô com o pessoal aqui em casa, aqui, com os palmeirenses tristes, mas eles estão me respeitando, eles não estão brigando comigo como foi nesse fato aí. Opa, rapidão, desculpa, voltando. O Rafael Veiga, para mim, Silvio, ele é um ponto fora da curva dentro do Brasil. Ele atingiu um potencial de jogo diferenciado. O Rafael Veiga hoje é um cara que compõe meio campo, sabe jogar, dá passes com perna esquerda, perna direita. E o Palmeiras está muito bem servido com esse meio campo e que o Tite tem que olhar com carinho. O Rafael Veiga, se você for pegar esse jogo, ô Silvio, esse jogo ele serviu como uma alavanca para a gente começar a questionar que o futebol brasileiro, se bem tratado, ele não tá tão atrás desses caras não, viu? O Palmeiras hoje ele jogou mano a mano com o Chelsea, que é um time qualificado do goleiro até o último reserva, que nem você vinha falando aí. O Dudu não precisa nem falar. O Dudu, pra mim, ele tem que jogar a Copa, tomara que ele esteja inteiro, né? Ele tem que jogar a Copa de 2022. Se o Dudu não tiver nesse plantel, nessa convocação do Tite, pra mim, vai ficar mais broxante ainda as convocações que temos para a seleção brasileira. O Dudu hoje ele é um jogador diferenciado. Ele pegou uma bola aos 12 do primeiro tempo, ele costurou de costas porque estava sendo bem marcado pelo Christensen. Christensen nas costas dele, ele jogou para a esquerda e para a direita, virou o corpo e bateu pro gol, a bola passou raspando a trave. É jogador para qualquer equipe do mundo, né? Então, só para fazer uma macro, o palmeirense tem que estar felicíssimo com o que aconteceu hoje. Não felicíssimo por não ter ganhado o título, claro que não, mas felicíssimo por ser o time aguerrido, o time guerreiro que é. Pontos negativos para mim, o Zé Rafael, que vinha jogando muito bem nos últimos jogos, para mim ele foi um ponto negativo hoje. Ele não conseguiu marcar o meio campo do time do Chelsea, ele ficou um pouco perdido. Eu via no semblante dele que ele estava nervoso, Silvio. Não sei se você percebeu isso, eu via o Zé Rafael nervoso, o Zé Rafael fazendo faltas idiotas, faltas bestas que não precisava. E o Zé Rafael é um cara forte, um cara rápido, ele não precisa disso, né? O Zé Rafael, para mim, hoje ele foi um ponto negativo. Pontos positivos do Palmeiras, para mim, Scarpa, que jogou muito. O Abel Ferreira achou um lugar pro Scarpa que nós não temos hoje, um jogador no Brasil. Tô tentando lembrar aqui, não tô conseguindo. O Scarpa jogou de lateral esquerdo, de meia esquerda, ele fez facão, ele tomou bola, ele jogou de meia esquerda, lateral esquerdo, ou seja, o Scarpa jogou muito, né? E o Scarpa, que lá no começo com o Abel Ferreira, Silvio, ele era um preterido do Abel Ferreira, ele ficava no banco, não era relacionado, né? É por isso que esse português é muito bom. Ele é muito bom, ele dispensou jogadores que muita gente ali, como eu, por exemplo, diz que ia fazer falta, Felipe Melo, William Bigode, mas não. O futebol ele precisa de renovação, ele precisa ser renovado, o elenco precisa ser renovado. E o Palmeiras fez frente ao Chelsea
William não, desculpa. O Danilo, esse Danilo do Palmeiras, esse cara tem que ser olhado com carinho. Ele é um jogador de Premier League, de Série A Team, jogando no Brasil. Que meio campo versátil. Ele toca com a direita, ele balanceia na esquerda, ele marca bem, ele ajuda o ataque. Muito bom jogador, é outro jogador que tem que ser relacionado para as próximas convocações do Tite, na minha opinião. Silvio, o palmeirense tem que estar feliz, é que nem eu tô falando, não é feliz de uma forma, claro, perdeu o título, ele tá triste, mas o Palmeiras hoje, para mim, na minha opinião, é o melhor time das Américas. O Palmeiras, ele é, nas mãos do Abel Ferreira, o melhor time das Américas, tanto dentro de campo quanto fora de campo, numa parte estrutural, numa parte coletiva, diretiva. Eu acho que o Palmeiras tem de tudo aí para passar todos os brasileiros o ano que vem, se ganhar talvez a sua 4ª Copa Libertadores de América. O Flamengo ficou no cheirinho. Eu vejo muito flamenguista vindo na minha página, Silvio. Não sei o quê, que o Flamengo não conseguiu. Ele não conseguiu manter a mesma performance, a mesma competitividade do Palmeiras. O Palmeiras manteve a competitividade. Ele manteve o êxito dentro de campo, aos olhos do torcedor. Hoje o Flamengo está passando vergonha frente ao Boa Vista. Tá difícil. Futebol ele é complicado, né? Não pode ser soberba. Silvio Rocha, eu vejo pro palmeirense aí, esses caras que... Nosso amigo Christian Maldonado, que hoje deve estar triste. Eu vou mandar mensagem para você, Christian, daqui a pouco. Mas para o palmeirense, ele tem que ficar ali bem feliz, porque a temporada de 2022 vai ser tão vitoriosa quanto as outras passadas. Porque o Palmeiras manteve o mesmo time, manteve o seu treinador, que hoje para mim é uma referência. Hoje eu tiro o chapéu para esse português, para mim ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele manteve uma base de jogadores, tem moleque da base subindo, uma molecada muito boa. Eu vejo, sabe, Silvio, eu vejo o Palmeiras hoje muito à frente de Corinthians, de São Paulo, de Santos, de Flamengo, de Atlético Mineiro, que são times que têm bons plantéis, só que não é a mesma coisa, não é uma coisa consolidada, não se sabe no que vai dar. O Palmeiras a gente vê que é uma coisa consolidada, uma coisa sólida, uma coisa coesa, e que só tem que colher os frutos, né, Silvio? E tem dinheiro, né, Léo? Isso é bom, né? Isso ajuda pro time, né? Eu tava vendo os caras falando, a folha salarial do Palmeiras é muito alta, né? Gira em torno de 20 a 25 milhões de reais mês. É muita coisa, né? Então, o pessoal tava até falando, mas eu acredito que com o tempo aí o Palmeiras deve voltar a disputar a final de Libertadores, deve ter uma outra oportunidade. Se a FIFA não mudar esse Mundial, né, essa fórmula do Mundial aí, quem sabe o Palmeiras não pode ir lá e enfrentar. É o que você falou, eu achei o Danilo jogou muito bem, o Rony não foi bem, o Rafael Veiga, eu não achei o Rafael Veiga do jogo anterior. Eu achei que cobrou muito bem o pênalti, mas eu achei que ele estava titubeando, assim. O Zé Rafael, em alguns momentos, eu achei que quando ele ia para frente, saiu alguma coisa legal do Palmeiras. Então o Palmeiras teve alguns jogadores assim que talvez não sentiram um pouco o peso do jogo, né? Também é um Mundial, o mundo todo assistindo, né? Então acho que isso é um pouco normal, né, Léo? Muito difícil, né, Silvio? Você enfrentar um Chelsea de Kanté, de Havertz, de Rudiger, pegar um zagueiro desse pela frente, não é a mesma coisa. Não é. Você pegar um zagueiro como o Rudiger pela frente não é a mesma coisa que você enfrentar o Diego Costa, né? Você pegar. Tô falando do Diego Costa do São Paulo, mas tem outros pelo Brasil aí, né?
Exatamente. O time do Chelsea é qualificado do começo ao fim. E eu acho que o palmeirense tem que ficar feliz, eu vou bater nessa tecla do começo ao fim do programa. O palmeirense tem que ficar feliz porque fez frente ao Chelsea, Silvio. Fez frente ao Chelsea. Muito diferente do que eu imaginava, Léo Assis. Ele chegou lá, ele jogou uma maneira fechadinha, mas agredindo o adversário, dando alguns jabs no adversário. Saindo, esquivando. Não é verdade? E conseguindo achar alternativas de jogo. E em certos momentos, ali, pareando aos seus 10, aos 20 minutos do segundo tempo, vendo o adversário tonteando. Eu vi o Chelsea meio perdido ali, dos 10 aos 20 minutos do segundo tempo. Ou seja, Silvio, o que eu quero dizer? O Palmeiras, ele tá numa luta, numa peleja, não só dentro de campo, mas fora. Ele tem essa folha salarial, mas tem um baita de um patrocínio, tem jogadores da base maravilhosos, tanto que eles foram campeão da Copinha ali com todos os méritos, né? E o Palmeiras sabe vender muito bem seus jogadores hoje em dia. O Palmeiras faz mais ou menos o que o São Paulo fazia na década de 90. Tá vendendo muito bem os seus atletas e tá valorizando os seus atletas. O Palmeiras tá nadando de braçada, velho. Parabéns pra vocês, palmeirenses, ó. Eu não vou aqui, não sou oportunista. Léo Assis, eu sou corintiano pra cacete, mas não sou oportunista. Parabéns, ó. Bato palma pro Palmeiras, que hoje nada de braçada no futebol brasileiro. Ô Léo, a gente falou em folha salarial, eu peguei aqui, segundo o site torcedores.com, o Flamengo tem a maior, 36 milhões, o Palmeiras vem segundo em 32 milhões, Atlético Mineiro 23 milhões, Corinthians 23, São Paulo 19, Inter 18, Santos 14, Fluminense 13. É muita coisa, né, Léo? É muita coisa e o futebol brasileiro tá partindo para um lado, Silvio, muito perigoso, hein? Muito perigoso, porque se você não tiver um balanço ali bem equilibrado, por exemplo, o Atlético Mineiro deve hoje 1,3 bilhões de reais. Podemos ter uma nova MSI no futebol? É difícil falar, porque quem assina é o clube, né, Silvio? Quem assina é o Atlético Mineiro. Se hoje lá a parceria com os empresários que estão investindo não derem certo, quem vai pagar esses 3 anos de contrato que tem com o Hulk, né? Quem vai pagar esses 3 anos de contrato que tem com a Arana? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Sim, pode falar, Silvio. O bom é que a arena do Atlético está sendo feita pela MRV, né? E aí vai ficar ainda, depois vai ser do Atlético. Sim, uma baita empresa que aqui em São Paulo mesmo investe muito aqui em infraestrutura, em superestrutura, pegando aí regiões um pouco mais afastadas ali, periferia, e fazendo um trabalho legal. A MRV é uma empresa sólida, é uma empresa absoluta, só que existe atrás da MRV alguém que está pagando esses salários desses jogadores, que são salários astronômicos do Atlético Mineiro, né? Mas a gente não está aqui para falar de parte financeira, a gente está aqui para falar de futebol. Dentro da folha salarial que você está falando, a gente não vê. Por exemplo, a distância do São Paulo para o Palmeiras, ela não é muita. E a gente vê muita diferença dentro de campo. A diferença do Palmeiras para o Corinthians não é muita. E a gente vê muita diferença dentro de campo. Qualquer time daqui do Brasil, Corinthians, São Paulo... o Santos não, o Santos tá com a folha baixinha, vai. Mas vamos falar até mesmo o Atlético Mineiro. Será que faria frente a um Chelsea? A um Chelsea de Kanté, de Christensen, de Rudiger, de Kovacic? Será que faria frente, Silvio? Faço essa pergunta pra você aí. E a folha salarial não é tão diferente. Será? Eu acho que não, cara. O futebol, ele não tá tão ligado. Dentro de campo, ele não está tão ligado ao que acontece fora de campo. Ele não reflete tanto aquilo que acontece. Não é porque você paga bem e tem uma folha salarial alta que você vai ter bons resultados dentro de campo.
A gente pode ver aí, se você pegar o balanço dos clubes, o que está acontecendo, né? Hoje foi vinculado aí, não sei se é verdade, que o Corinthians está com o salário do Roger Guedes atrasado, não sei se é verdade, que ele está insatisfeito. Não sei se é verdade. Palmeiras faz um trabalho certinho, Silvio. Eu espero que o Corinthians passe a fazer isso. Eu espero que o São Paulo tome isso como um benchmark. Eu espero que o Santos se reestruture. Porque se não fizerem isso, o Palmeiras vai nadar de braçada. E não é o que eu quero, não é o que o Léo Assis quer. Muito bom, meu amigo. Assim, a gente teve como exemplo rápido o Flamengo, né, endurecendo para o Liverpool com o Salah, com o Mané, né? Eu sei que o Flamengo também endureceu, foi um jogo legal, né, de se assistir também. Então, eu acredito que o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro talvez sejam, né, os 3 times brasileiros que mais podem bater com os europeus, né? Olha, Silvio, esse Flamengo que você tá falando aí, o Flamengo ele deu tanta sorte essa época que ele pegou todos os jogadores que tinham ali no momento, todos eles estavam no seu melhor momento. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz, Rafinha, o Gabigol, Bruno Henrique. Todos esses jogadores estavam em seu melhor momento. Futebol tem essa mística, né, cara? De repente dá tudo certo. O Flamengo de 2019 ele foi um ponto fora da curva. Eu acho que ele poderia ganhar mais títulos do que ganhou. Ganhou muito título. Poderia ter ganhado muito mais. Só que os jogadores foram envelhecendo, né? Everton Ribeiro não é mais o mesmo. Não foi mais o mesmo. Não foi mais o mesmo em 2020, o Felipe Luiz não foi mais o mesmo em 2020, o Bruno Henrique manteve a sua performance, o Arrascaeta se machucou, ou seja, eu acho que o Flamengo de 2019 foi um ponto fora da curva, que estava mais do que límpido e muito claro que não ia conseguir manter aquele futebol que teve em 2019. Então, é uma hora de reestruturação, como fez o Abel Ferreira. Que treinador, Silvio! O português, ele calou minha boca, ele queimou minha língua lá do começo. O português, se ele souber reestrutura. Ele vai dirigir um grande time de fora. Exato, Silvio, e não tem frescura com ele, cara. O negócio dele é vestiário, ele consegue fazer o Davidson fazer um gol de Libertadores em cima de um Flamengo, ele consegue fazer um Breno Lopes fazer um gol numa final de Libertadores em cima de um Santos, ou seja, ele consegue fazer jogadores que querem jogar, independente da sua qualidade e da sua diversidade técnica. O Palmeiras tem tudo aí pra almejar coisas boas em 2022 também, né, Silvio? Show de bola, meu amigo. Só um adendo que a gente estava falando do Flamengo, que foi muito bem com o Jorge Jesus. O pessoal sempre fala, né, quando surge uma vaga aí de técnico, vamos contratar o Jorge Jesus, mas é bom, né, eu vi de alguns comentaristas, que o tempo passa, né, os jogadores ficaram mais velhos, né, então talvez não tenha a mesma performance, tudo bem, o técnico pode vir, pode tentar conseguir aí tentar, com seus ensinamentos, tentar voltar a ter o mesmo sucesso, mas pode ser que não, né? Porque os jogadores ficaram mais velhos, né? Então é complicado, né, meu amigo? Concordo, Silvio, é isso que eu vinha falando até a hora que você caiu aí. O Flamengo ele não manteve a mesma performance porque não era o mesmo time de 2000, o time de 2020 não era o mesmo time de 2019, né? E a torcida esperava que ia se manter aquela mesma performance, aquela coisa legal de se assistir. Não, Felipe Luiz não conseguiu, ele já é um jogador que tem uma idade avançada. O Rafinha já não consegue mais ter aquela mesma versatilidade, aquela mesma velocidade que tinha. O Arrascaeta é um jogador de contusões hoje em dia. O Everton Ribeiro já está envelhecido. Eu acho que dentro de todos esses jogadores aí, talvez só o Bruno Henrique que conseguiu manter ali o mesmo nível, porque os outros jogadores não. Diferentemente do Palmeiras, o Flamengo não tá pensando lá pra frente, né? O Flamengo tá pensando só no elenco que tem. O Palmeiras não, ele pensa um pouquinho adiante. O Palmeiras coloca jogadores da base. Hoje, por exemplo, o Wesley jogou um segundo tempo inteiro. O Danilo é um titular.
Você vê a diferença, jogadores chegando, jogadores tomando protagonismo para si. É isso que faz o diferencial do futebol, né, Silvio? Essa mescla, né, tem que ser bem feita, né? E o técnico tem que ter ser bastante arrojado para colocar esses jogadores jovens, né, fazer essa mescla.